ganhando a Copa do Brasil, aí que não faz o menor sentido escalar um time titular nenhum até o final do Campeonato Brasileiro. Ganhando a Copa do Brasil, vai recuperar a frase do seu amado Renato Gaúcho. Aí é brincar no Campeonato Brasileiro. Ele falou isso. Mas é verdade. Aliás, foi uma sequência de pérolas, né? Porque foi brincar no Campeonato Brasileiro, falou, eu estou a 2 quilômetros da Libertadores do ano que vem, a 5 metros da Libertadores, e os outros times estão a 5.000 quilômetros. Perdeu a Libertadores para a LDU e quase caiu no Campeonato Brasileiro, né? Foi demitido e veio o René Simões para salvar o Fluminense naquele Campeonato Brasileiro de 2008, né? E o amado Renato Gaúcho fica por conta de vocês aí. Não, é porque gosto a gente do Rodinei, gosto do Renato. A gente fala de um jeito, o Bruno Prado deu uma definição perfeita. Final de Libertadores com 3 clubes aí. Não vamos esquecer isso. Né? O Renato. Fla-Flu e Grêmio. Pois era pra ter sido contra o River Plate, né, em 2017, né, o VAR que não deixou. Aí foi Não, 18. 2017. Não, 17 o VAR no jogo contra. Então. É o Lanús. Mas o Lanús e River Plate. River na semifinal. Foi o primeiro ano do VAR na Libertadores. Foi um escândalo. Não, porque teve o gol que o Grêmio tomou do River na semifinal de 2018, que a bola bate no braço do cara do River e entra. Bom, agora o Renato Gaúcho não ganhou de 2018 por causa do VAR. Então. A virada em Porto Alegre. Sim, né? O gol de braço. Ele não vai falar aqui, mas ele deu uma definição espetacular certo dia aí, numa conversa fora do microfone sobre o Renato Gaúcho. Eu me lembro dessa definição, eu fico rindo sozinho em casa, quando eu tomo banho, lavo louça, essas coisas todas. Foi uma coisa espetacular. Meu Deus, ele tá falando dele lavando louça. Ele tá pior que o vampiro. Ele tá falando dele lavando louça. Não, que eu me lembro do que falou o Bruno. Era do Tite com o Renato. Mas o que falou, a comparação do Tite agora eu fiquei curioso. Não, era mais ou menos assim. Mas era assim. Mas é um abismo entre o Tite e o momento Renato. que pediu pra trocar Tite pelo Renato, assim, era uma coisa. Vou dar outro exemplo. Era nível Rodinei na seleção. Era colocar, assim, tipo, tirar um computador super moderno e colocar uma máquina de escrever. Isso, assim, era uma coisa nessa linha. Mais ou menos isso. Assim. Mas o Tite também não é grande coisa assim também, não. Não é um supercomputador também da NASA, o Tite também não. Computador meia boca. Bem meia boca. É um computadorzinho bem mais uma vez, discordo completamente. Eu posso discordar do que você quiser. Na comparação com os técnicos brasileiros, ele é bem superior a todos os outros. Ele é o melhor técnico brasileiro, mas assim. Mas de longe, muito longe. Em relação aos outros. Quem elogia Renato Gaúcho tem que colocar o Tite, então, ali. O Tite é muito o nível do Paulo Calma aí. Mitchell, O Tite é muito melhor que o Cuca, na opinião de vocês? Sim, Na minha, não. Na minha, não. Baseado no. E acho que o Fernando Diniz pode ser melhor que o Tite dia. Bom. Aí também. Pode ser. Pode ser. Mas hoje está bem distante. Disserte sobre o Cuca, então. Você fala pra gente falar o tempo todo aqui. Disserte sobre o Cuca. Mas sim, eu acho o Cuca muito bom treinador. Eu acho o Cuca um cara que faz um time jogar ofensivamente. Coisa que o Tite raramente fez. Eu acho. Eu gostaria que você colocasse a mesa argumentos. Eu acho o Cuca mais treinador que o Tite. Eu acho que ele faz um time jogar melhor que o Tite. O Tite, eu tô vendo o Atlético Mineiro. Ué, você viu o Atlético Mineiro do ano passado? Ou não? Ele pegou o trabalho do São Paulo. Você viu o Atlético Mineiro da Libertadores, que foi campeão, ou não? 2013? Sim. Faz 9 anos, o trabalho do Tite no Corinthians foi em 2012. E na seleção brasileira? Que era a seleção brasileira? O que ele ganhou na seleção brasileira? Copa América. Pelo amor de Deus, minha mãe ganha a Copa América hoje em dia. Mesmo, eu não sabia. Minha mãe ganha. Seleção ela disputa? Mamãe, você vai jogar contra a Bolívia. Nossa, você vai jogar contra a Venezuela. Nossa. O Brasil ficou 40 anos sem ganhar. O Brasil conseguiu perder pra Argentina, que não jogou nada dentro do Maracanã. Isso foi 2020. Conseguiu. Antes do Chile. Na Copa do Mundo, ele não jogou nada contra a Costa Rica, ele não jogou nada contra a Sérvia, ele não jogou nada contra o México. Ele não jogou nada contra a Sérvia, no México, 2-0 nos dois jogos. Você tá de brincadeira. Eu vi os jogos no estádio. Eu te digo, ele não jogou nada. Contra o México jogou muito bem. Contra o México jogou. Ele só jogou bem um tempo contra a Bélgica. E foi o jogo que ele perdeu. Foi o que ele jogou bem. Gente, olha, o profissional... E antes do Tite... Se apertar um pouco, fala que o Renato Gaúcho é melhor. E antes do Tite ganhar a Copa América... Não, porque eu não acho. Eu falo o que eu acho. E antes do Tite ganhar a Copa América, o Brasil em 2011 caiu nas quartas pro Paraguai, em 2015 caiu nas quartas pro Paraguai, em 2016 caiu na fase de grupos para Equador e Peru. Todo profissional tem um limite. O Renato tem um limite, o Tite tem um limite. Dentro do limite profissional do Renato, ele conquistou muita coisa. A gente não pode negar isso. Se ele é um super técnico, ele é um Guardiola. Claro que ele não é. Ele não é um super técnico. Mas dentro do limite profissional dele, ele tem muitas conquistas importantes, o Renato Gaúcho. Muitas conquistas. Não são poucas, não.
São muitas conquistas importantes. Assim, ele tem uma Copa do Brasil e uma Libertadores, assim, de mais relevante. Que é legal. técnico desde 1996. E é importante. É Mas ele não trabalhou. Ele levou o Fluminense. Ele levou o Fluminense a uma final também de Libertadores, que acabou perdendo no Maracanã. Quer dizer, poderosa o cara falar que o Renato, um cara que jogou bola do jeito que ele jogou, dirigiu grandes equipes do futebol brasileiro. É um cara que não sabe nada, eu acho que é uma bobagem a gente falar. Eu não falei que ele não sabe. Bom, eu acho que ele sabe muito mais que nós todos, né? Porque senão... mas isso é claro. Isso é óbvio, né? Então, um cara que sabe, só que não é um gênio tático. Nunca foi. Ele é muito mais um motivador, é um agregador de grupo, né? Isso pro técnico conta muito. O treinador, ele tem que saber gerir e administrar grupo. Sim, o Renato ele funciona no nosso contexto aqui, que não é também grande coisa, mas o que eu falei naquele dia que eu contesto é que queriam tirar o Tite por o Renato. Isso que eu acho que era uma coisa fora. Sim, dentro do contexto brasileiro ele funciona e outros do nível dele também funcionam. Uma boa evolução e vai viver uma segunda Copa do Mundo. Mas não era tirar o Tite e colocar o Renato, era para quando o Tite saísse entrar o Renato. Ano passado, depois da Copa América, lá queriam tirar o Brasil jogando no Beira-Rio. O Brasil fez uma sequência de 2 partidas, se não me engano, uma em Assunção e depois no Beira-Rio. Equador e Paraguai. Dava sono. Equador e Paraguai. Mas dava sono. Depois teve a Copa América. Antes de entrar os caras... esse jogo contra o Equador era um jogo dia D, assim. Sim, mas antes de entrar os caras pela beirada, a gente dormia aqui transmitindo o jogo da seleção. Estou mentindo? Não, era horrível. Dormia. Ele deu muita sorte, aquele jogo contra o Uruguai, né? Isso que começou a botar o Rafinha, os meninos da beirada ali. Aí começou a melhorar a seleção brasileira. Mas o futebol era medíocre. Ganhava de ninguém. A gente tem que ter aqui honestidade. Mas, peraí, jogou um pouco mais, depois começou a jogar com os caras. Essa é a sorte do Tite. Mas até essa de não ganhar de ninguém, eu contesto com as eliminatórias anteriores. Antes dele, o Brasil sofria nas eliminatórias. Sofria, mas como você largou 2002, Mas Bruno, eram times melhores. Contra a Venezuela. Eram times melhores, Claro não eram? que era melhor. O Paraguai era muito melhor. Se você comparar o desempenho na Copa... O Paraguai nem foi pra Copa da Rússia. Então, mas eu tô... Antes do Tite, eu estou falando. Então, o Tite Paraguai, antes do Tite, era muito melhor. Era mesmo. Mas era Paraguai muito melhor. O último Paraguai bom foi em 1998. Mas, por exemplo, o Equador antes do Tite. Mas o Equador é O Paraguai bom. O melhor Paraguai foi 2010. Que chegou às quartas de final. Por exemplo, o Equador antes era pior, hoje é melhor. O Peru era pior, hoje é melhor. O Chile piorou, a Colômbia melhorou. Sim, mas o Chile, o Paraguai, o próprio Uruguai eram times melhores e eram times chatos. Mas se fizer comparação... Hoje em dia não dá pra dizer que o Peru é chato. Mas o Peru ele classificou para a última Copa e quase foi para essa de novo. Sim, porque o futebol sul-americano tá uma baba. Disputou na final de Copa América com o Brasil. O Brasil, campeão do mundo de 2002, classificou no último jogo contra a Venezuela. Então isso é comum. E naquela eliminatória, até para dizer que, assim como não eram tão melhores os sul-americanos, o quinto da América do Sul, Uruguai, não foi... Em 2006, em 2002 ele foi contra a Austrália. Em 2006... O Uruguai perdeu com a Austrália na repescagem. Caiu para a Austrália. Mas que é uma verdade que o time não estava jogando nada, é uma verdade. Então, a gente via os jogos aqui e ganhava. Isso é verdade. O que eu contesto era que queriam tirar o Tite. Não era para tirar. Porque esse é o ponto. Tirar esse é o ponto. Reiniciar um trabalho. Se você Teve vários canelados aqui que eu entrei nesse debate. Como é que era isso? Vários. Era você contra... Não era só eu. Mas ou tirar o Tite não era. Eu sempre defendi o Renato, hein? Foi. E eu não corro do pau, não, filho. Eu falo o Fred mesmo... Henrique, que apresentava aqui, defendia. Eu nunca lembro o que eu falo, não. E o Renato, pra mim, já fez grandes trabalhos, sim. E eu acho... do limite dele, ele fez. Não da parte de vocês... Não, o Grêmio fez mais de uma vez. Eu sei que o Bruno é muito embasado. Agora, tem muito coleguinha de São Paulo que critica o Renato porque ele joga futebol, porque ele pega mulher. Tem sim, porque ele é fanfarrão. E aí acham que tem que ser, para ser treinador, tem que ser estudioso, tem que ser o que for. Então, eu acho que tem sim um preconceito. E eu sempre, no Fluminense. A Copa do Brasil ele ganhou duas. Ele ganhou o Fluminense e Grêmio. Ganhou duas. No Fluminense ele chegou numa final de Libertadores com um time que encantava sim todo mundo no Brasil. Eu tô mentindo? Não tem dúvida. Eu não tô mentindo. Dentro do limite dele fez demais. Bernardo, o time do Fluminense da Libertadores que perdeu pra LDU. Aquele ganhou do São Paulo, nos acréscimos. Sim. Tomou um banho no Morumbi do São Paulo. Foi 1 a 0. Eliminou o Boca Juniors também.
Pra te lembrar. Boca sem bomboneira, né? Sim, mas não era um time que jogava bem. O time do Grêmio, campeão da Libertadores, não jogava bem. Time. Aí foi jogar contra a LDU, a poderosa LDU, tomou um 4x2. Eu sei, mas não dá pra gente menosprezar todo o trabalho desse cara. Claro que não. Não dá. Claro que não. Ele tá na média. Às vezes se fala do Renato como uma chacota. Aí eu também não tenho a intenção de mudar a opinião de ninguém. É apenas a minha opinião em relação ao Gaúcho. É que ele tá na média dos treinadores do futebol do Brasil. Não tem nada assim. Muito sobre o nível dos caras. Tá na média, ele tá na média. E foi a melhor campanha da vida do Fluminense em Libertadores. Pois é. Foi. Ele tá na média. Ele tá dentro do nosso contexto, ele funciona. Né? O que mostra ele é um bom gestor. Isso daí que ele tem, que todo jogador fala, ele é um excelente gestor de grupo, de pessoas. Isso para o treinador é fundamental. Não adianta ser um treinador extremamente competente no aspecto tático, técnico, e se o cara não sabe gerir, administrar pessoas, não vai andar o time dele. Não anda o time dele. Então o Renato tem uma vantagem muito grande. Ele tem um mérito muito grande de saber gerir e administrar pessoas. Não pode tirar esse mérito dele. Ele é um parceiro dos caras. Os caras gostam de serem dirigidos do Renato. Gostam do comando do Renato. Isso é legal. Agora, Nilson, isso é importante. Eu estou muito curioso para saber o que o Paulo Souza vai falar sobre o Flamengo, porque ele disse que tem revelações muito importantes a fazer. Revelações? Mas vai esperar a Libertadores aí. Ele falou que não é hora porque está em 2 finais. Exatamente. Não sabia disso. Não é hora, mas eu tenho muito a falar. Quem? Paulo Souza. Meu Deus do céu. Deve ter bastante coisa a falar mesmo. Deve ter muita coisa para falar. Realmente. Ele tem que se defender de algum jeito. Mas eu acho que até foi... Por aquela declaração do Andrés Pereira, né? Que os caras estavam meio devagar, né? Não, eu também, Andrés Pereira, convenhamos, né? Mas agora, ele falou. Mas ele falou ali que o Flamengo jogava com 3 zagueiros. O Flamengo nunca jogou com 3 zagueiros com o Paulo Souza. Vamos ver o que vai falar. Uma série de barbaridades ali, mas o cara é tão limpo que vai esperar as 2 finais. Os 3 jogos. Viu? O empresário dele não esperou, não. Falou merda doidado antes. Já? Falou o empresário dele. Falou coisa de sapo. Falou o quê do sapo? Você lembra? Eu não lembro qual foi a expressão. Ele fez uma metáfora ridícula lá. Nossa, parabéns pro Flamengo. Quando o Dorival chegou, o Flamengo perdeu de 3-0 pro Inter. Eu te relembro, então. O Flamengo perdeu de 3-0 pro Inter quando ele chegou e ele nem tinha dado treino. E aí o empresário do Dorival, do Paulo Souza, que inclusive fez uma carta falando de desrespeito do Jorge Jesus lá, é um cara que queria aparecer. Eu até peço pro Guilherme para ele pegar essa expressão. Ele usou a expressão... O sapo voando. Exatamente. Se você sabe, por que você me perguntou? Ele falou exatamente você falou que ia me relembrar. É o sapo voando, porque tá voando igual um sapo. Meia-noite e pouco e tem até sapo voando aqui. Ele falou que tava voando igual um sapo. Os caras estão em 2 finais. O time do Flamengo. Então, o Paulo Souza pode estar esperando, mas o empresário falou.